Bom, semana com expectativa para a divulgação da ata do Copom, que pode trazer pistas sobre os próximos passos da política monetária. Tem também IPCA 15, a prévia da inflação, que deve inclusive indicar os rumos dos preços, impactos nas apostas para a Selic. Mas para falar sobre essas projeções, reflexos no mercado, eu converso agora com Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital. Bom dia, Josias, tudo bem? Bem-vindo. Olá, muito bom dia para a nossa audiência. Josias, eu queria só fugir um pouquinho desse roteiro aqui para fazer uma pergunta rápida sobre como é que foi essa chegada de nova sanção da lei, de novas sanções, contra brasileiros, da Lei Magnitsky. Eu sei que isso acaba mexendo aí com a movimentação dos bancos também. Houve algum impacto já imediato depois dessa decisão dos Estados Unidos? Sim, né, ontem no final do dia a gente já teve a bolsa recuando, né, então recuou 0,50 pontos ontem. Teve uma ação também da Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, procurando escritórios de advocacia nos Estados Unidos para visar mitigar esses riscos, né, no sistema financeiro brasileiro. Então já teve sim algum impacto em relação a essas sanções, e agora tanto a parte ministerial quanto a parte regulatória do Brasil está olhando muito lá para fora, né, para buscar algumas informações e também ajuda para proteger o sistema financeiro brasileiro. Antes da Febraban fazer essa procura, o próprio Banco do Brasil também havia procurado, né, escritórios nos Estados Unidos para buscar mitigar riscos ali sobre essas sanções e o impacto da Lei Magnitsky para os brasileiros. E agora falando sobre a ata do Copom, hein? Tivemos a manutenção da taxa Selic, Copom ainda com esse tom de aperto de cintos, cauteloso. O que o mercado espera para a divulgação dessa ata? O mercado espera ainda um tom hawkish, que a gente chama, né? Um tom mais duro dessa ata, informando que a gente vai manter a Selic por um longo tempo. O mercado tinha uma expectativa de poder baixar os juros já em dezembro, e o tom do colegiado mostrou que talvez não, que essa queda de juros, esse afrouxamento monetário, ele vai acontecer a partir de 2026, por alguns fatores, principalmente o fator inflação, que ela vem desacelerando, mas tem um ponto que continua muito em alta, né, que é a inflação de serviços, e isso faz bastante preço no IPCA. Então, se a gente não conseguir controlar essa inflação de serviços para deixar ela um pouquinho mais dentro da meta, né, ou procurar deixar ela dentro da meta para fazer essa convergência, o Copom ele ainda vai continuar com esse tom mais duro para ir cortar juros em 2026. Eu acredito que ele vai continuar nesse tom muito parecido com o dos Estados Unidos, que esperou dados, né? Esperou dados concretos para que ele sim pudesse tomar uma decisão mais eficiente. O que ainda tem pressionado bastante esse setor de serviços, Josias? O setor de serviços ele é muito pressionado, principalmente pela parte que a gente utiliza mais, né? Cabeleireiros, barbearias, todos esses setores onde o impacto da inflação ele é muito maior. Onde, vou pegar um exemplo, né? A parte de alimentos e bebidas, a gente depende de safra, a gente depende do dólar, a gente depende de N fatores. O serviço é quando a gente tem um pleno emprego, né? Então a gente está com bastante recurso circulando no mercado e a população gasta mais. Então esse pleno emprego, desemprego mais baixo, a gente tendo também alguns benefícios para colocar mais dinheiro, injetar dinheiro dentro da nossa economia, a gente faz isso circular e aí a gente tem essa inflação de serviços mais pressionada. Você falou sobre o mercado de trabalho, nosso cenário diferente dos Estados Unidos, um cenário ainda positivo, né, Josias, nessa questão das pessoas com alguma renda no Brasil. Exato, esse cenário de dados de trabalho no Brasil, ele está super aquecido. Por mais que a gente vê a economia desacelerando comparados ao IBCBR, né, que é a nossa prévia do PIB, a gente vê os dados de trabalho super favoráveis. E esses dados, eles são prejudiciais nesse momento, onde a gente busca cortar juros. Então, a gente olha para os juros mais altos, a gente vê esses dados de emprego favorecendo as pessoas trabalhando, e é um fator positivo, mas a parte econômica não tanto, né? E aí faz com que a gente tenha uma inflação um pouco maior.
E o IPCA 15 também é o que esperar para esses novos dados. E até, né, depois a gente falar dessa projeção do IPCA 15, falando um pouquinho sobre a ata do Copom junto com o IPCA, enfim, nesse balanço aí, né, o que deve sair. O IPCA 15 de agosto ele saiu com uma deflação, né? Não acontecia isso desde 2023. A gente acredita que agora o que vai sair em relação ao mês de setembro não venha com uma deflação, ele venha já com um preço um pouco maior do que o mercado ele está esperando também, principalmente por fatores internos Brasil, tá? Então o IPCA 15 agora ele já deve vir com uma inflação em torno de 0,2%, 0,3% ali para o mês de setembro, tá? Pela própria conjuntura, pela própria parte também de transporte, que a gente viu as passagens aéreas subindo bastante, a gente viu também a parte de habitação com energia elétrica, mesmo com o bônus de Itaipu, ela teve uma alta em relação a esse período, então a gente já vai ver a inflação um pouquinho mais para cima. E esses fatores de IPCA 15 um pouco mais elevados, que façam que o Banco Central olhe uma lupa em relação à inflação, para que ele não faça a mesma coisa que ele fez lá em 2023, quando a gente tinha um ciclo de taxa de juros praticamente estável ali, estava em torno de 10,50, e ele resolveu começar a cortar, né? E a inflação já estava convergindo para o centro da meta, mas a inflação de serviços ainda estava alta. Então, ele olha para um passado recente e vê o que ele pode fazer de ajustes para isso, né, ali na frente. Então vai ser sem muita surpresa, né, esse novo indicador, mostrando mais uma vez esse sinal de equilíbrio no mercado. Exatamente, não vamos ter muitas surpresas por agora. A gente vai ter que acompanhar os dados que vão vindo tanto de inflação quanto até o próprio Boletim Focus que sai nas segundas-feiras, para ir entendendo como é que vai se dar a política monetária. O que o Galípolo ele falou com muita clareza, assim, que o colegiado do Banco Central vai fazer de tudo para defender a nossa moeda, né, o nosso poder de compra. E tomara que ele consiga, né, tenha êxito nesse sentido. Perfeito. Obrigada, viu, Josias, pela tua participação. Excelente dia para você. Obrigado, bom dia. Até mais.